O mistério das pirâmides do Egito finalmente foi solucionado. Essas construções milenares são um verdadeiro enigma para a ciência e guardam muitos segredos sobre a cultura, a religião e a tecnologia dos antigos egípcios. Você sabia que essas construções podem estar guardando muito mais do que apenas múmias e tesouros? Lá existem câmaras secretas, armadilhas e caminhos que não levam a lugar algum, e provavelmente mais segredos do que podemos imaginar. Muitos cientistas, arqueólogos e fãs de história dariam qualquer coisa para viajar no tempo e poder contemplar a construção dessas obras magníficas. A boa notícia é que você não precisa esperar que a viagem no tempo seja inventada para descobrir algumas respostas. Os mistérios finalmente foram revelados pela ciência. Então já deixa o seu like nesse vídeo se você adora descobrir esses segredos do passado. Olá, este é o Incrível ou Impossível. Até mesmo quem não se interessa muito por histórias, com certeza já deve ter ouvido falar sobre as maravilhas e segredos do Antigo Egito. Entre elas estão as Grandes Pirâmides, uma verdadeira obra de arte da engenharia. Até hoje, essas estruturas gigantescas intrigam historiadores e arqueólogos, tanto pela forma como foram construídas, quanto pelos mistérios que escondem. Você sabia que as pirâmides são, na verdade, túmulos? Isso mesmo, elas foram feitas para abrigar os corpos dos faraós e seus familiares. Os faraós eram os reis do Antigo Egito, que acreditavam ser descendentes dos deuses e possuíam um poder absoluto sobre o povo. Eles governavam com sabedoria e justiça, mas também com luxo e ostentação. Eles viviam em palácios magníficos, vestiam roupas finas e joias preciosas, e tinham muitas esposas e filhos. Eles eram adorados pelo povo como representantes dos deuses na Terra. Por isso, eles queriam garantir uma vida eterna após a morte. Eles acreditavam que, após a morte, eles se tornariam deuses e viajariam para o além, onde encontrariam outros deuses e seus antepassados. Mas para isso, eles precisavam manter intactos os seus corpos e seus objetos pessoais, que eram considerados parte da sua essência. Então, eles mandavam construir as pirâmides como túmulos para si mesmos e para os seus familiares mais próximos. As pirâmides eram feitas de pedra, um material durável e resistente que podiam proteger os corpos dos faraós das intempéries e dos saqueadores. As pirâmides também eram decoradas com pinturas, esculturas e inscrições que contavam a história dos faraós e seus feitos. Porém, alguns especialistas também acreditam que as pirâmides não eram apenas túmulos. Eram também lugares de adoração aos deuses, como se fossem santuários ou templos. Não sei se você sabe, mas existem cerca de 123 pirâmides espalhadas pelo território egípcio. E as 3 pirâmides mais famosas são as de Quéops, Quéfren e Miquerinos, pai, filho e neto. Essas 3 pirâmides também são conhecidas como as Pirâmides de Gizé. A menor é a de Miquerinos, com aproximadamente 62 metros de altura, e depois vem a de Quéfren, com 136 metros de altura. Ele fez sua pirâmide 10 metros mais baixa do que a pirâmide de seu pai, um sinal de respeito a ele. E essa pirâmide de Quéops é a maior e mais famosa pirâmide do mundo, com 146 metros de altura. Como já dissemos, os egípcios acreditavam que os faraós eram divindades que viviam aqui na Terra para serem os mediadores entre Deus e as pessoas. Por isso que, depois que eles partiam, os egípcios acreditavam que o espírito do rei continuaria naquele corpo e necessitaria de cuidados especiais. Então, os egípcios construíam câmaras secretas e passagens ocultas para proteger os corpos dos faraós e seus objetos pessoais. Dentro das câmaras, eles depositavam sarcófagos com as múmias dos faraós, que eram envolvidas em bandagens e tratadas com substâncias que retardavam a decomposição. Os sarcófagos eram feitos de pedra ou madeira, e muitas vezes tinham a forma do corpo do faraó, com seu rosto esculpido na tampa. Além dos sarcófagos, os egípcios também colocavam joias, estátuas, móveis, alimentos e até animais mumificados, que eram considerados sagrados. Esses objetos tinham um valor simbólico e religioso, pois representavam a vida do faraó na terra e o seu poder no além. Eles também serviam para acompanhar o faraó na sua jornada para o outro mundo, e para garantir o seu conforto e bem-estar na eternidade. Algumas das descobertas mais famosas dentro das pirâmides são uma barca de madeira de cedro de 43 metros de comprimento, que foi encontrado desmontado em uma câmara perto da pirâmide de Quéops,
O tesouro de Tutancâmon, que incluía mais de 5.000 objetos de ouro, prata, marfim, pedras preciosas e alabastro, e os textos das pirâmides, que são inscrições com fórmulas mágicas e religiosas destinadas a ajudar o faraó a alcançar a imortalidade. Um fato intrigante é que os sacerdotes responsáveis por sepultar o faraó, e que naturalmente saberiam o caminho até o sarcófago, ficavam presos lá dentro junto com o faraó. Uma vez que o corpo do faraó era colocado no túmulo, a entrada principal da pirâmide era selada com pedras gigantes. Dessa forma, ninguém conseguiria entrar ou saber onde estaria o corpo e o tesouro. Mas, infelizmente, isso não adiantou muito, já que, ao longo dos anos, praticamente todos os tesouros das pirâmides foram roubados. Mas você já se perguntou por que os egípcios escolheram a forma de pirâmide para construir os seus túmulos? O que essa forma geométrica tem de tão especial? Você ficaria impressionado com o simbolismo e a matemática por trás das pirâmides. Os egípcios escolheram a forma de pirâmide para facilitar a ascensão do faraó aos céus, onde seria acolhido por Ra, o deus do sol. Eles também alinhavam as pirâmides com as estrelas da constelação de Órion, que era associada ao deus Osíris, o senhor do além. As pirâmides representavam a união entre o céu e a terra, entre o divino e o humano. Na mitologia egípcia, a forma de pirâmide também tinha um significado cósmico e religioso, pois remetia à primeira terra que surgiu no início dos tempos, uma colina chamada Benben. Essa colina era o lugar onde o Sol nasceu pela primeira vez, iniciando a criação de todos os seres e elementos. Os egípcios acreditavam que as pirâmides eram uma réplica dessa colina primordial, e que nelas o faraó renasceria como um deus solar. A forma de pirâmide também tinha um significado matemático e arquitetônico, pois era resultado de cálculos precisos baseados nas proporções e medidas dos egípcios. Eles usavam um sistema numérico decimal e um sistema de medida baseado no cúbito, que era a distância entre o cotovelo e a ponta do dedo médio. Eles também usavam cordas com nós para traçar ângulos retos e triângulos. Eles conseguiram construir assim pirâmides perfeitas, com lados iguais e simétricos. E o processo de construção das pirâmides é uma das grandes questões que intrigam os pesquisadores até hoje. Como os egípcios conseguiram erguer essas estruturas gigantescas sem a ajuda de máquinas modernas? Existem várias teorias que tentam explicar como as pirâmides foram construídas. Mas esse assunto, vocês vão concordar comigo, merece um vídeo completo detalhando cada uma delas. Então, se vocês quiserem esse vídeo, deixa aí nos comentários. Hashtag Construção das Pirâmides, que eu vou ter o maior prazer em trazer esse vídeo para vocês. Mas o fato é que os egípcios construíram pirâmides por milhares de anos. Até 2950 a.C., o início da primeira dinastia, as tumbas, também denominadas de mastabas, eram esculpidas em pedras, apresentavam uma forma piramidal e não eram muito altas. Essas estruturas pareciam mais quadrados do que triângulos e ficavam mais abaixo da terra. A primeira pirâmide de fato foi construída por volta de 2630 a.C., pelo rei Djoser, que pertencia à terceira dinastia. Ela foi projetada pelo arquiteto Imhotep, que é considerado o pai da arquitetura egípcia. Essa pirâmide ficou conhecida como a Pirâmide de Degraus, pois tinha 6 degraus de pedra que somavam 62 metros de altura. Ela foi a primeira construção de pedra em grande escala do mundo e marcou o início da Era das Pirâmides. A construção das pirâmides atingiu seu auge entre a terceira e a sexta dinastia, por volta de 2325 a.C. Foi nesse período que foram erguidas as famosas pirâmides de Gizé, que são as maiores e mais bem preservadas do Egito. A construção de pirâmides continuou até o final do período ptolemaico, no século IV d.C. No entanto, as pirâmides foram ficando cada vez menores e mais simples, pois os faraós perderam parte do seu poder e prestígio. Espero que você tenha gostado de aprender mais sobre as maravilhas do mundo antigo, que revelam muito sobre a cultura, a religião e a ciência dos egípcios. E você, o que achou das pirâmides do Egito? Você já visitou ou gostaria de visitá-las um dia? Deixe seu comentário e compartilhe a sua opinião com a gente. E não se esqueça, se você quiser que eu traga o vídeo sobre como as pirâmides foram construídas, deixa aí nos comentários. Hashtag Construção das Pirâmides. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.